Olá, essa história me foi contada por minha mãe. Ela dizia que minha avó era uma mulher muito amarga e ruim. Tudo aconteceu na Paraíba nos anos 40. Minha mãe conta que eles moravam num sítio. Ali naquela pequena propriedade, ao todo eram 7 famílias, tudo entre irmãos. Meus avós eram muito pobres e naquele tempo, não sei por qual motivo, tinham muitos filhos. Minha mãe conta que todo ano minha avó paria, e a situação ficava cada vez mais difícil. Até que em certo momento, meu avô, que era carrancudo, começou a doar os filhos para qualquer pessoa que quisesse. Minha avó não ligava também, mas minha mãe era uma das filhas mais velhas e ficava muito triste com essa situação. Mas nada podia fazer diante daquela pobreza e ruindade de seus pais. Ali naquela pequena comunidade, corria um boato que um homem que se dizia benzedor virava bicho. Minha mãe conta que era tão certo isso que ninguém ficava andando por lá depois que escurecia, pois lá não havia iluminação nas ruas, tampouco nas casas. Era candeeiro ou lamparina. E quase toda noite ouvia-se passos no quintal, um ronco igual ao de porco. Às vezes, algo batendo palmas, mas todos ficavam quietinhos dentro de casa. Era tão comum receber visita desse ser que minha mãe conta que todos ali já estavam acostumados. Bom, minha avó estava novamente grávida e sua saúde não estava nada boa. Por vezes passava mal e a parteira ia lá e dizia que era uma gravidez de risco. Minha mãe conta que minha avó xingava muitos nomes feios. Falava coisas horríveis para os filhos e inclusive para o bebê que carregava na barriga. E toda noite, à meia-noite, as dores apertavam. Minha avó gritava de dor e xingava, e lá fora ouviam algo correndo rodeando a casa. Toda noite era a mesma coisa. Meu avô só vivia bêbado e não ligava para as dores de minha avó, e nem para os próprios filhos. Era um inútil. No dia do nascimento do bebê, minha mãe conta que foi uma coisa inacreditável. A parteira não conseguia fazer a criança nascer. Minha avó estava quase morrendo e todos os outros filhos, inclusive minha mãe, estavam muito preocupados. Já era noite e nada dessa criança nascer. Meu avô nem em casa estava, devia estar em algum boteco ou casa de mulheres. A parteira, sem conseguir ajudar, pediu que minha mãe fosse até a casa do velho benzedor pedir ajuda. Minha mãe conta que morria de medo de andar à noite e também tinha muito medo daquele velho, pois diziam que ele era o lobisomem. Mas mesmo com muito medo, ela foi. Disse que saiu correndo naquela escuridão até que foi se aproximando da casa daquele homem. Como não havia cerca nem nada, ela foi chegando devagarinho e a janela do quarto estava aberta. Ela olhou pela janela e viu o homem resmungando encostado na parede. Parecia estar falando em outras línguas. Ele puxava os cabelos da cabeça e se contorcia todo. Ela levou um susto e pensou em sair correndo, mas tinha que levá-lo até minha avó. Então ela deu a volta na casa e foi até a porta da frente e chamou por ele. Ele demorou um pouco e saiu. Estava todo suado e seus olhos estavam muito vermelhos. Ela lhe deu o recado da parteira e ele falou que já estava indo. Minha mãe voltou para casa correndo, muito assustada. E logo aquele velho homem chegou, entrou lá dentro do quarto e pediu para a parteira sair. Ficou lá sozinho com minha avó. Depois de algum tempo, ouviram o choro do bebê. Era um choro bem fraquinho. Depois disso, os meses foram passando e aquele bebê não se desenvolvia direito. Era muito debilitado. Chorava muito à noite. Não dormia quase nada. Dava muito trabalho. Ele só se acalmava quando aquele benzedor ia lá e rezava nele. Aí ele ficava calminho por alguns dias. E quase toda noite ainda ouviam aquele ser lá fora rodeando a casa. Parecia estar querendo algo. Os anos foram passando e cada vez mais a criança ia ficando doente e esquisita. Naquele tempo, o médico ali não existia. Tudo era à base de reza e ervas.
Quando o menino completou 15 anos, começou a ter ataques. Gritava e urrava sem parar, principalmente em noites de lua cheia. Aquilo assustava minha mãe e todos os seus irmãos. Meu avô, que só vivia bêbado, dizia que o filho era louco. E minha avó não dizia nada, agia indiferente àquela situação. Até que ele começou a ter comportamentos estranhos. Corria para a mata nas noites de lua cheia e só voltava no outro dia. Minha avó mandou reforçar as portas e janelas do quarto dele, e quando ele tinha esses ataques, o trancava lá dentro. Mas lá de fora ouviam seus gritos e urros. Era uma coisa assustadora. Minha mãe era a única que realmente gostava dele e se preocupava. Então ela começou a investigar. Numa noite de lua cheia, em que ele estava trancado dentro do quarto gritando e urrando, ela foi olhar pelas brechas. E ficou aterrorizada quando viu seu irmão transformado numa grande fera. Ele estava todo deformado. Seu corpo coberto de pelos. Estava irreconhecível. No dia seguinte, ela foi questionar minha avó. Mas minha avó disse que era coisa da cabeça dela, que não sabia de nada. Mas minha mãe insistiu e, tomando coragem, foi até o benzedor e perguntou a ele se ele sabia algo sobre aquela situação. Depois de muito desconversar, o benzedor acabou confessando que minha avó havia oferecido seu filho num pacto e, em troca, não queria mais ter outros filhos. E mesmo ele lhe alertando da maldição que era ser um lobisomem, ela não pensou duas vezes. E ele disse que logo mais o pobre rapaz ficaria incontrolável e que seria perigoso permanecer por ali. Então minha mãe voltou para casa revoltada e teve uma discussão com meus avós. Minha avó negava tudo. Meu avô, mesmo sendo um bêbado irresponsável, também ficou contra minha avó. Então minha mãe foi em busca de ajuda, primeiro em curandeiras e benzedeiras ali da região, mas nenhuma conseguiu fazer nada. Depois foi até a cidade grande em busca de ajuda médica, mas também não conseguiu nada. E a situação de seu irmão piorava cada vez mais, até que numa noite sua fúria foi tão grande que nem a porta reforçada foi capaz de deter a fera. Todos saíram correndo para se esconder, e aquele monstro enorme saiu andando pelo quintal destruindo tudo. Ele rosnava e procurava uma presa fácil. Minha mãe estava escondida em cima do pé de jaca, e de lá de cima via no que seu adorado irmão havia se transformado. Era um ser diabólico, nada parecido com o que diz nas lendas ou nos filmes. Aquilo, depois de praticamente destruir todas as casinhas, foi em direção aos galinheiros, estraçalhou todas as galinhas, e depois foi em direção aos chiqueiros. Os gritos dos porcos eram assustadores. Ele acabou com tudo que via à sua frente. Logo depois, saiu correndo para a mata. Todos permaneceram escondidos até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, foram ver os estragos, e não havia sobrado pedra sobre pedra. Esse irmão da minha mãe nunca mais voltou depois daquela noite. Não se sabe se está vivo ou morto, ou o que aconteceu com ele. Minha mãe teve tanto desgosto e raiva de seus pais que abandonou eles lá e se mudou para longe. Mas até hoje ela lembra de seu querido irmão, que virou um lobisomem por ter sido oferecido em um pacto. Boa noite.